Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje eu vim mais descolado, né? Mas tem um propósito. Deus trouxe ao meu coração uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 15, verso de número 15, que é um assunto bem interessante. Nós estamos aí fechando esse ciclo, esse ano 2022, estamos para entrar já 2023, e até aqui o Senhor nos ajudou. O pastor fez uma dinâmica, pediu para alguém levantar a mão que estava no ano passado, na virada, e eu parei para pensar, eu disse: Jesus, quantos que estavam aqui e hoje não estão mais? Quantos estavam servindo ao Senhor e no começo do ano e agora já não estão mais? E eu louvo a Deus porque você está, amém? Então olha para quem está do seu lado aí, só para a gente ficar crente, e diga: tu venceu. Subiu João 15:15 aqui? Aleluia. Então abre aí comigo, João 15:15. Está lá? Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Eu estava falando com Deus, perguntando ao Senhor sobre o que ministrar nessa noite, e Deus me levou a algo bem interessante, visto que nós temos muita facilidade na questão religiosa, na questão de obediência, e às vezes temos um pouco de dificuldade de entendermos que a proposta do cristianismo está além da obediência. E aí Deus me deu esse texto, me deu até um tema: intimidade ou religiosidade. Tem diferença? Quando eu comecei a pensar nisso, me veio justamente esse texto: servo ou amigo, íntimo ou apenas cumpridor de normas. E como sempre eu fui à busca dessa questão de palavras, e pesquisando numa pesquisa um pouco mais apurada sobre o que é servo, pude entender que servo tem duas dinâmicas na questão hebraica e grega. No grego nós vemos doulos, que significa escravo. Escravo, nesse significado de servo, é aquele que não tem direito algum, é aquele que só faz, deve-se fazer tudo aquilo que manda. E quando eu tive acesso a essa informação, eu falei: poxa vida, então o segredo do cristianismo não é obedecer, porque o escravo, ele obedece sem questionar e sem nenhum direito, sem nenhum privilégio por isso. Então, se eu usar a obediência a Deus como algo importante, ou como algo que me venha dizer que eu sou o que muitas vezes tenho dificuldade de entender, sou homem de Deus, mulher de Deus, não é um requisito importante a questão do servir, ou a questão do obedecer, melhor dizendo. Tanto que eu estava pedindo a Deus para entender esse negócio, e o Senhor me fez uma colocação bem legal: olha, você dá uma ordem para alguém, vai lá e faz isso, e esse alguém obedece essa ordem, vai e faz. Tem diferença de você pedir para alguém, ou pedir para um amigo: ei, tem como tu fazer isso para mim?
Não. Os dois vão executar a tarefa. Quando nós colocamos isso, olha a dimensão de onde o Espírito Santo me levou. Alguém aqui consegue definir o que é oração? Se nós pegarmos essa questão orar, na teoria é um diálogo, eu vou conversar com Deus. Na prática é um monólogo, eu vou falar e eu tenho dificuldade de ouvir a resposta de Deus. Então, quando se trata de eu falar com Deus, geralmente gira em torno de eu agradecer, para não ficar chato, e depois eu pedir. O interessante é que quando nós pedimos algo a Deus, o comportamento de um amigo é diferente de um servo. O comportamento de alguém que conhece a Jesus é diferente de quem está com Jesus por algum tipo de situação. Porque eu não sei você, mas eu não tenho todas as respostas daquilo que eu pedi a Deus. Não foram todas as minhas orações atendidas por Deus. Pensando nessa questão, logo me veio um comportamento diferente de pessoas. Quando eu tenho uma intimidade com Deus, eu falo com Ele, apresento a Ele uma causa, peço a Ele algo e Ele não me atende, eu tenho um comportamento. Se eu tenho intimidade com Ele, eu vou agir de um jeito. Se eu não tenho intimidade com Ele, se eu vivo uma religiosidade, o comportamento vai ser diferente. Já vi pessoas se afastando da igreja porque não tinha suas orações respondidas. Já vi pessoas dizer: pastor, esse negócio de servir a Deus não dá para mim, porque Deus não atende as minhas orações. Quando eu vivo de uma religiosidade, não numa intimidade com Deus, é diferente. Quando eu vivo uma religiosidade, a resposta é o ponto final de um relacionamento. Quando eu vivo uma intimidade é diferente. Se Deus disse não, eu vou buscar o porquê Ele disse não. Se o texto está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, então se eu amo ao Senhor e aconteceu alguma coisa que não está contribuindo para o meu bem, então eu vou parar para rever os meus conceitos, para saber se eu realmente estou no caminho ou se eu me desviei dele por algum motivo, para saber se eu estou crente mesmo ou se eu estou me enganando ou me auto-sabotando no Evangelho. E aí, pensando sobre isso, eu pude ver o seguinte: o servo, o escravo, ele só obedece. E obedecer aqui não é algo apenas, não é algo bom em si, é uma obrigação, e ele não tem direito algum por obedecer. Na verdade é a função dele. Agora, um amigo é diferente. Você pode fazer isso? Ele vai avaliar, ele vai pensar, ele vai te dar uma resposta, ele vai executar uma função, mas ele vai fazer isso voluntariamente. E na maioria das vezes, sem esperar algo em troca. Aí eu fui pesquisar o que é amigo. Cara, que coisa interessante. Amigo do grego koiné, e não estronge, lá o koiné, aquele de feira, é a, significando eu, não, e igo, ou ego. Então, eu não tenho ego. Amigo, eu amo alguém como se estivesse amando a mim mesmo. Eu me importo com alguém como a mim mesmo. Eu olho para alguém sem ego algum, sem cobrar nada, nem esperar nada. Falei, caramba, olha o conceito de amizade. Aí, olhando para a Bíblia, eu vejo nesse texto Jesus dizendo: eu não quero chamar vocês de servos,
quero pessoas que apenas obedecem às minhas regras. Eu não quero pessoas que apenas façam o que eu estou mandando e faça como apenas um mecanismo de obediência, ou apenas para dizer isso ou aquilo. Não, eu não quero isso. Eu quero que vocês sejam servos, sejam amigos. Por que eu quero que vocês sejam amigos? Porque aquilo que o meu pai falar comigo, eu quero compartilhar com vocês. Todas as vezes que eu termino de fazer alguma coisa, a primeira coisa que vem no meu coração é: para quem que eu vou mostrar? Quem é que vai ver primeiro? Quem é que eu vou lá apresentar? Cara, eu terminei, eu concluí. Para quem eu vou compartilhar? Aí, pensando nessa questão de amigos, de servos, eu pesquisando ainda, eu vi um outro tipo de servo no grego, o koinonia, comunhão. Eu não vim com óculos, aí eu não consigo enxergar as minhas anotações. Diaconia, diaconel é servo, só que o servo voluntário. Então funcionava assim: quando o escravo estava lá numa casa servindo aquela família, e ele por alguma razão não queria mais, ou não tinha como voltar à sua própria família, ou à sua própria situação, então ele voluntariamente furava a orelha. E quando ele furava a orelha e colocava algo em sua orelha, ele estava dizendo para aquele senhor: eu quero agora deixar de ser doulos, deixar de ser escravo. Eu quero agora passar a ser um servidor voluntário. Aí eu olho para o texto, eu vejo dentro da igreja, lá em Atos capítulo 6, eu vejo um crescimento muito rápido na igreja, de 120 para 3.000 pessoas, depois mais 5.000, vai para 80, vai para 8.000 pessoas, rapidinho. E aí os apóstolos dizem: rapaz, levantem pessoas para servir, levantem diáconos. E levantaram homens cheios do Espírito Santo, pessoas que tinham a essência de pensar em pessoas. Porque uma das coisas que o Senhor me fez entender nessa diferença de intimidade e religiosidade é que quando nós somos íntimos com Deus, nós estamos preocupados com pessoas e não com uma questão de obediência a algumas regras em si. E quando eu fui aprofundar sobre isso, pois eu questionei bastante essa noite com Jesus sobre essa diferença, porque às vezes nós vivemos uma religiosidade achando que é uma intimidade. Antes de ontem, faz 3 anos que eu vim para cá. E eu vim com isso aqui justamente por isso. Há 3 anos eu cheguei aqui de paletó e gravata. E aí quando eu estava saindo de casa, a patroa falou: coloca uma roupa diferente. Eu falei: não, eu queria ir desse jeito hoje. Porque eu descobri que eu não preciso colocar alguns fardos sobre a minha vida para dizer quem eu sou. A sua essência diz quem você é, e não a sua ornamentação. Eita, não vai sair não. Que você está vestido. Às vezes eu engasgo. Quem é você na íntegra faz toda a diferença. E aí, olhando para essa questão de servo, olha que interessante a diferença. Vamos para o texto bíblico, nós conseguimos nos sintonizar. Se você pegar os 39 livros do Antigo Testamento, você vai ver que só vai ter uma pessoa a qual o próprio Deus o chama de amigo: Abraão. Se você pegar a história de Abraão e comparar com os outros que serviram a Deus, você vai ver diferença. Você vai ver quando Deus aparece a ele, chama ele para ir para uma terra que ele não conhecia, fazendo uma proposta de relacionamento, ele diz: eu vou, estou junto.
começam aos poucos se conhecerem e se relacionarem, ao ponto de Deus se tornar íntimo para Abraão, ao ponto de Deus se preocupar com coisas que aparentemente, ou para nós, não é coisas que Deus deveria se preocupar. Por exemplo, quando começa a prosperar financeiramente, aí dá problema entre os funcionários dele e o do seu sobrinho. Então ele chama o sobrinho e diz: ei, não vai dar para a gente ficar junto na mesma terra, é muita gente, vamos nos separar. Se você quiser ir para lá, eu vou para o outro lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Para você não achar que eu estou manipulando, você escolhe primeiro. O que você escolher, eu vou para o lado oposto. E o texto bíblico diz que Ló, ele escolheu as campinas de Moabe. Aparentemente aquele lugar era comparado como o jardim do Éden, de tão belo que era aquele lugar. Do lado oposto era areia, era terra, era deserto. Aí se você for lá no capítulo 13 de Gênesis, você vai ver que agora Abraão vai para o deserto. Agora Abraão está dentro da tenda, está triste, entristecido, talvez pensando na loucura que acabou de fazer. E de repente Deus chega na tenda dele e diz: ei, eu sondei o seu coração, você está triste? Foi o quê? O que aconteceu? Sai da sua terra, sai da sua tenda, vem aqui para fora. Levanta a vista, aonde os seus olhos olhar, eu vou te dar. Levanta para o outro lado, aonde ir, isso aqui vai ser tudo teu. Percorre essa terra, para onde você conseguir chegar, eu vou dar isso aqui por herança para você. O texto diz que Deus desceu do céu para animar ele, porque ele estava entristecido por algo que tinha feito. Depois dessa visita, ele sai dali e vai para Harã, chega ali nas terras dos carvalhos, e ali ele fica o restante da sua vida. O interessante é que antes desse acontecimento, você vê ele, por causa de uma fome, indo para o Egito. Quando chega no Egito, leva uma patroa dele. Deus interfere a situação, vai lá e fala com o rei e manda ela de volta. Quando eu começo a observar a biografia de Abraão, eu consigo entender o que é amizade. Quando eu começo a observar a vida de Abraão, eu vejo que agora vem pessoas lá e levam o sobrinho embora, leva tudo, ele pega na sua casa e vai à guerra, vence a guerra, traz de novo a ordem. E quando é na hora de pegar os despojos, aquilo que era por direito, ele abre mão e diz: deixa isso aqui, dote. Quando eu observo a vida de Abraão como amigo de Deus, eu vejo que o interesse dele é diferente de quem não tem um relacionamento com Deus. Deus chegou para ele, conforme leu aqui o Júnior: pega o seu filho aí, leva lá para as regiões de Moriá e entrega ele para mim. Se você for para os Hebreus, no capítulo 11, você vai ver lá que quando Abraão recebeu essa ordem e ele foi para executar ela, ele tinha algo no seu coração: Deus vai ressuscitar o meu filho. Eu vou ir lá, eu vou oferecer ele a Deus, eu vou voltar com ele vivo, mas ele vai passar pelo processo da morte. Isso ele tinha no coração, porque ele entendia que aquilo ali era fruto de uma promessa. Ele entendia que aquilo ali era um presente que Deus tinha dado. Ele entendeu ali que a bênção não era maior do que o abençoador. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu consigo discernir essas coisas. Eu não vou trocar aquilo que Deus me deu por aquilo que Ele é. Pelo contrário, a hora que Ele precisar, aquilo que Ele me deu está à disposição dEle. Quando não temos intimidade, somos religiosos. E eu questionei a Deus bastante. Eu queria falar de outra gente, mas não teve jeito. Eu descobri um religioso na Bíblia chamado Balaão. Já ouviu falar desse cara? O cara era crente, profeta,
De repente Moabe chegou, o rei moabita chegou para ele e disse assim: rapaz, eu tenho uma tarefa para ti. Ele disse: e qual é? Ele disse: eu precisava que você amaldiçoasse o povo de Israel. Ele disse: não posso fazer isso não. Ele disse: não, mas a oferta vai ser gorda. Ele disse: espera aí então que eu vou consultar Deus. E ele consulta Deus. E Deus diz para ele: não vai não, rapaz, você não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Ele disse: beleza. Chegou para as pessoas lá e disseram: ó, não vai dar certo, eu falei com Deus, Deus disse que não vai dar, que é melhor eu não ir, que é melhor eu ficar aqui. Ele disse: tá bom então. Voltaram, o rei insistiu, dobrou a oferta, chegou para ele de novo e disse: rapaz, ó, o rei mandou te oferecer um negocinho a mais aí, o que você acha? Aí ele disse: peraí que eu vou consultar Deus de novo. E ele consulta Deus. E Deus sonda o coração dele, viu que o coração dele estava na oferta, na oportunidade. E Deus disse para ele: vai lá, mas você só vai falar o que eu te mandar, fechou? Ele disse: fechou. E foi. Aí o texto diz que ele chega perante Israel e vai para amaldiçoar. E ele estava já com o script, com o esboço na mão para fazer isso. E quando ele abre a boca para amaldiçoar, Deus toma a boca dele e abençoa. E ele sem entender nada, pensando na oportunidade, na oferta dobrada. E aí o rei chama ele e diz: ei rapaz, acho que você errou lá. Ele disse: não, fique tranquilo, vamos para um outro canto. Foi para o outro canto, vamos tentar de outro jeito. Tentou de outro jeito. Na hora que ele abriu a boca para amaldiçoar, Deus fez ele abençoar. Por 3 vezes Deus fez isso. E na terceira vez Deus abre uma situação, cria um cenário para tentar mostrar para ele que ele não estava no caminho certo. Deus manda um anjo com uma espada de fogo desembainhada, isso é, já pronta para degolar. E Deus abre a visão da jumenta, mas ele não percebeu sendo profeta. E aquele anjo fica na frente da jumenta, e a jumenta com medo de perder o pescoço para. E Balaão espanca a jumenta para ela ir. E agora ela com medo de perder o pescoço, ela encosta no canto e pega a perna dele, machuca. Aí ele fica irado mesmo e começa a bater. E diz o texto que Deus abriu a boca da jumenta. E ela começa a conversar com ele, diz: rapaz, qual foi o dia que eu não te obedeci? Ele disse: sempre, você sempre me obedeceu. É por isso que eu estou te batendo, porque hoje você está desobediente. Ele diz: rapaz, eu não sempre te obedeci, sempre. Sabe por que eu não te obedeci hoje? É por causa desse anjo. Diz o texto que Deus abre os olhos dele e ele vê o anjo. E ainda assim o cabra não ficou crente. Pois ele ainda tentou amaldiçoar, não conseguiu. Ele diz assim: olha, eu vou embora. Talvez não com toda a oferta, mas vou embora. A gente pode fazer um negócio, não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Pronto, ponto, mas tem um jeitinho. E aí ele dá uma dica pro rei, diz: ó, solta as raparigas aí no meio, que esse povo vai pecar. E se eles pecarem, o próprio Deus é quem vai castigá-los. Fala se isso não é ser religioso. Religioso, nós estamos preocupados com a oportunidade que não pode passar e não em honrar ao Senhor. Religioso, nós estamos preocupados naquilo que pode trazer benefícios para mim e não honrar ao Senhor. Religioso é quando nós olhamos para nós mesmos e não nos importamos com quem está ao nosso lado. Religioso é quando nós temos a coragem de bater e espancar alguém que sempre obedecia, mas por alguma razão deixou de obedecer. Religioso é quando nós estamos com o farol ligado para uma determinada situação. Se alguém fez isso, não está no padrão, a gente recrime. Como aconteceu com aquele moço que estava lá no tanque. O texto diz que Jesus desceu lá, curou ele. E ele disse assim: ó, pega aí o seu leito e vai embora para casa. Quando ele pega o leito e vai saindo para casa, vem o religioso e diz: ei, por que você está aí carregando esse leito?
Hoje é sábado não pode. E aí, se você pega o texto original, não tem isso, diz que não pode trabalhar no sábado. Aí, se você pega aí as regras do Talmud para tentar explicar o que é o trabalho, olha que coisa hilária. Você poderia levar até 10 quilos, se passou de 10, você só podia levar se fosse na boca. Então eu poderia levar mais de 10 quilos se fosse na boca, mas se fosse na mão eu não podia. Agora alguém tinha sido ou recebido de Deus um milagre, e ele deu uma ordem para levar a cama e não podia levar a cama por causa de uma regra que nem no texto bíblico estava. Fala se isso não é religiosidade. E aí eu descobri que o religioso tem problemas para entrar no reino de Deus, porque ele mesmo fecha, não entendendo o real significado que diz: da mesma medida em que medirdes, também será medido. Com o mesmo peso que usar, também será pesado. Então às vezes eu coloco para mim fardos. Então às vezes eu julgo pessoas, achando que isso é cristianismo. E eu não consigo desfrutar do melhor de Deus, porque o melhor de Deus não é receber bênção. O melhor de Deus é a presença dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já recebeu algum milagre alguma vez? Eu lembro que os médicos disseram que eu não podia andar. Fui lá, Jesus, o pastor lá que eu não sei nem o nome dele, orou por mim. Voltei a andar de novo. Hoje eu ando, mesmo com um monte de parafuso na bacia, eu ando. Isso me fez crente? Não. Quando eu descobri que eu podia andar, em vez de eu ir para a igreja, eu fui para o carnaval lá em Itaém. Milagres não deixam a gente crente. Você já pediu a Deus uma providência financeira, e a providência veio, pronto, agora virei crente por causa de uma providência que eu recebi? Aquilo é importante quando supre, depois que supriu, pronto, agora vai vir outras necessidades. Então, ser abençoado por Deus não gera intimidade. Receber de Deus alguma coisa, Deus me abriu uma porta, Deus me resolveu um problema, Deus me atendeu um pedido, isso vai me fazer ficar íntimo de Deus? Não. E Ezequiel 47 fala sobre um rio de Deus, que é um processo de caminhada. Eu estava conversando com alguém hoje, eu disse: rapaz, é diferente essa questão de relacionamento. O texto diz lá em Provérbios 17:17: em todo tempo ame um amigo, e na angústia nasce um irmão. A amizade não é da noite para o dia. A amizade tem um processo de afunilamento, um processo de começa sempre bom dia, boa tarde, e depois vai estreitando, e depois vai compartilhando. Quando surge uma necessidade, aí então há uma aproximação maior. Olhando para esse processo de relacionamento humano, ele não é diferente para com o divino. E olha que o Espírito Santo habita dentro de mim. Às vezes o Espírito Santo está dentro de alguém, mas não tem acesso a nada desse alguém, porque esse alguém não libera o acesso. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre você. Que tipo de crente eu sou? Eu estou num processo de intimidade com Deus, ou estou meio religioso? Eu preciso de regras para me sentir crente ou aceito. Quantas vezes eu vou à casa do Senhor, e quando eu chego à casa do Senhor, nós ouvimos um louvor, música boa,
Ouvimos um orador com conhecimento, um orador com retórica, um orador com homilética, mas e isso gera alguma coisa dentro de mim? Eu consigo sair do natural e entrar no sobrenatural. Eu consigo ouvir Deus falando comigo. Eu consigo ouvir Deus me orientando. Aí está a diferença do servo para o amigo. Porque se das propostas, dos requisitos para ser amigo é comunicar, falar aquilo que o Pai, tudo aquilo que o Pai me disser, eu quero conversar com vocês, eu quero abrir para vocês. Essa é a proposta da amizade, essa é a proposta do cristianismo. Aí eu vejo Deus usando o profeta Zacarias, ele diz: porventura Deus faria alguma coisa sem antes falar com os seus? Aí nós vamos para o amigo dele, Abraão, se lembra? Quando ele veio para destruir Sodoma e Gomorra, Deus desceu dos céus e parou lá, na casa de Abraão, e disse: rapaz, eu passei aqui com um propósito. E ele foi o quê? Ele disse: os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram no limite, eu vim para destruir esse povo. E Abraão se lembrou que o seu sobrinho estava lá. Por que eles se separaram? Não é porque tinha muita gente? Então Abraão deduziu: tem muita gente lá que vai ser destruída. Aí Abraão chega para Deus e diz: ei Deus, não leva mal não, mas se tivesse 50 justos lá, o senhor destruiria? E Deus disse para Abraão: não, eu mudaria de ideia. Eu vim para destruir, mas se tiver 50 lá, eu volto para casa. Abraão pensou, disse: rapaz, será que Ló estava crente mesmo para conseguir influenciar 50? Ele disse: Deus, se dos 50 faltar 5, o senhor destrói? Ele disse: não. Ló pensou bem, disse: mas e se ele não conseguir nem 45? Se Deus, e por 40 o senhor destruiria? Deus disse: não, por 40 não, Abraão. Abraão pensou bem, disse: rapaz, será que aquele cara conseguiu chegar nos 40? Disse: Deus, não se zangue comigo. Por 35, por 30, e por 25, por 20. 20 eu acho que não vai ter. E por 15 o senhor destruiria? A prosa deles foi tão interessante que Abraão chegou nos 5. Abraão parou e disse: espera aí, pelo menos 5 ele deve ter influenciado. Ele, a esposa, os filhos e o genro vai dar. As filhas e o genro vai dar 5. Vê o processo de intimidade? Deus desceu com uma ordem. Deus já mandou os 2 anjos irem executar a ordem. Agora Deus foi conversar com um amigo. Um amigo vai sondar o coração de Deus para reverter uma situação que já estava decretada. Intimidade. Intimidade é diferente. Intimidade é você chegar a uma conversa com Deus. Eu descobri que somos íntimos, nós deixamos a religiosidade. Eu vivo dizendo que quando a gente está na prova, a melhor coisa é não orar. Orar não dá certo. Você já orou na prova? Fecha os olhos com a conta para pagar no outro dia. O que vem na cabeça? Fecha os olhos, dobra o joelho e vai lá falar com o problema, para ver se o problema não rouba toda a cena. Agora faz diferente, não fecha os olhos não, entra no seu quarto. Pastor, o quarto está ocupado, vai para o banheiro, vai para a cozinha, vai para qualquer lugar, você e Deus. Puxa uma cadeira lá, diz: Deus, senta aqui, vamos conversar.
estou passando por isso, por isso, por isso e por isso. A minha situação é essa. Aqui não é o fulano que é culpado, não é o Beltrano que é culpado, aqui são decisões minhas. São coisas que eu fiz, voluntária ou involuntariamente. Eu cheguei a esse ponto. Só que agora eu preciso de uma intervenção sua. E depois você me conta o resultado. Porque é diferente. É diferente eu fechar os olhos e ser um tagarela. É diferente eu juntar um monte de palavras para tentar ganhar tempo na oração, para me sentir um religioso. É diferente eu passar fome para tentar amenizar a minha consciência de que eu estou crente ou não. É diferente. É diferente quando Ele nos chama para um particular. É diferente quando a gente coloca uma música e a atmosfera muda naquela música. É diferente quando nós ouvimos algo, uma palavra, e aquilo parece que Deus sentou e começa a falar com a gente. É diferente. Talvez você não conseguiu chegar a isso, mas o Espírito Santo nos chamou nesta noite para buscarmos isso para a nossa vida. Eu lembro quando eu ouvi a primeira vez alguém sendo usado por Deus, eu disse: Deus, eu quero isso aí para a minha vida. Eu quero ser desse jeito. Eu quero poder ouvir a sua voz, eu quero poder falar da sua palavra sem medo. E aí eu mistificava, porque um grande problema nosso, dessa nossa geração, é que a gente espiritualiza as coisas. E aí, a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, eu estava na delegacia falando de Jesus para os presos. E aí, de repente, eu falei assim: olha, você está pensando que Deus não vê? Quando a gente sai daqui, vocês ficam imitando a gente. E aí um cabra regalou os dois olhos e disse: eu não falei. E eu levei um susto maior, porque ali eu vi Deus trazendo aos meus lábios algo que eu não sabia. E eu gostei daquilo, eu disse: Deus, eu quero mais. Agora eu quero mais. Até o dia que eu fiquei muito ousado e Deus mandou falar com alguém, eu disse: fala comigo que eu falo. O Senhor disse: não é para você, é para ela. Eu disse: mas eu queria saber como é que eu vou falar para a pessoa. Ele disse: não é com você, é com ela. Eu disse: Deus, e agora? Falo com ela, vai lá que eu falo com ela. Eu disse: então eu fiquei muito ousado nessa questão. Eu disse: deixa eu voltar de novo, Jesus, a ser crente. Fica de pé comigo. Enquanto o pastor Jefferson reúne a galera aí para orar, para louvar, feche os seus olhos um momento. Talvez hoje não seja o dia de você pular e gritar e se alegrar. Talvez hoje seja o dia de você parar e refletir: onde eu estou? Talvez hoje seja o dia de você entender que Jesus te ama tanto, mas tanto, que Ele tem coragem de perdoar os seus pecados e conversar com você novamente, trazer à tona aquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Olha que interessante. Você só precisa querer isso e expressar isso. Você só precisa verbalizar isso. Você só precisa dizer a Ele: Deus, o Senhor é importante e eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Deus, eu quero te ouvir de manhã, eu quero te ouvir de tarde, eu quero te ouvir no trabalho, eu quero te ouvir nas coisas boas, nas coisas ruins, eu quero te ouvir no meu momento de euforia e também no meu momento de confusão. Deus, eu quero que o Senhor participe da minha vida, da minha história. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Deus, eu não quero ser um religioso na terra. Eu quero ser alguém que tenha intimidade com o Senhor. Glória a Jesus. Deus escolheu 12, dos 12 tinha 3 que eram mais íntimos dele. Aonde ele estava, aonde Jesus ia,
ia, Jesus levava eles. Eu lembro que Jesus subiu ao Monte Tabor e ele disse: agora eu vou orar. E quando ele está orando, está os três lá. O texto diz que Jesus se transfigura, isso é, ele se enche da glória. E eles começam a ver aquilo. Desce a figura de Elias, desce a figura de Moisés. Eles, sendo íntimos, não conseguiam entender muita coisa, porque o Espírito ainda não dava discernimento para eles, mas eles estavam ali. Ei, que tal ver a glória de Deus? Aleluia. Que tal deixar de apenas ouvir e começar a se alimentar? Que tal parar de avaliar o certo ou errado, o alto ou baixo, e entender e absorver que Jesus está aqui preocupado com o seu amanhã, preocupado com a sua vida, preocupado com a sua eternidade, porque Ele não abriu o seu entendimento para as coisas espirituais, para você ser apenas mais um. Ele te chamou, porque Ele quer te conhecer por dentro e por fora, mesmo respeitando Ele os seus limites. Espírito Santo, Espírito Santo, nós estamos aqui por queremos sair do normal. perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nós não estamos preocupados com o final, e sim com o processo até Ele. Eu estava querendo terminar um outro projeto, e o Senhor disse: Deus, eu não vejo a hora de terminar esse. E o Senhor disse para mim assim: curta este momento, porque este momento vale mais do que o resultado dele. Este é o momento que eu abro para ti coisas que o seu entendimento jamais conseguirão entender. E você está pensando em terminar ele. E aí eu pude discernir uma coisa.
intimidade com Ele. Você não está preocupado em quem eu vou alcançar, mas como eu chegarei lá. Porque se Ele for comigo é diferente, se eu for sozinho é de um jeito, se Ele for junto é outro jeito. E a melhor coisa é quando Ele vai comigo, porque quando Ele está comigo, até o que é para dar errado, Ele faz dar certo. Ele faz dar certo. Eu quero estar, Oh Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração junto aos teus para pés, que o Senhor venha fazer morada. Nós colocamos pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga isso a Ele. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, se comparado ao que eu ganhei, comparado ao que não sou apenas servo. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti. Eu te louvarei, diga isso a Ele. Nos vales, nos montes eu te adoro. Nós temos alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus. Talvez você já andou por este caminho, talvez você já sentiu a presença dele em sua vida, mas por algum motivo acabou se afastando. E hoje Ele gerou essa oportunidade para você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Temos alguém? Ergue sua mão assim com a minha, nós vamos orar com você. Aleluia. Oh glória. Chega para cá. Chega para cá. Aleluia. Deus é Deus e Ele é fiel. No céu há festas quando alguém consegue entender o chamado dele. Grandes coisas Deus tem para fazer. Eu sinto a glória de Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele é gentil. Temos mais alguém nessa noite? Pastor, eu tenho sido um pouquinho religioso, mas eu não quero mais ser. Põe a mão aí no seu coração. Diga: Jesus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua palavra.
saímos daqui diferentes. Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu filho retornando para a tua presença. Que o Senhor possa instruí-lo, capacitá-lo, guardá-lo, que o Senhor possa protegê-lo, que o Senhor possa caminhar com ele até aquele grande dia. Deus, em nome de Jesus, nós nos alegramos com a vida do teu filho, em o nome de Jesus. Amém? Dá um abraço nele aí. Aleluia. Estenda suas mãos, vamos receber a bênção apostólica. E quarta-feira, se você não tiver nada para fazer, a gente tem culto, viu? Se você tiver alguma coisa para fazer, desmarque, vem para o culto. Vê-se que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.